esses discos que eu separei, eles demarcam uma trajetória muito pessoal minha, em termos da percepção da música que eu gosto, da música que eu faço, né? E mudaram a minha maneira de enxergar a música, e todos eles vieram na época certa da minha música, né? Isso que eu acho fascinante na arte, né? Mas a música ali sempre me emociona mais. E qual é o primeiro álbum que você vai mostrar pra gente? Vamos lá. A gente vai falar, o primeiro disco, eu vou contar uma história que eu tinha uma amiga quando eu estava no ginásio, isso não existe mais ginásio, né? É, também Isso sou mais da ou menos, época eu do devia ter 15 para 16 anos, e uma amiga minha me emprestou 4 discos que eram fundamentais. Um disco de abertura de Johann Sebastian Bach. Eu que era um cara que ouvia rock and roll e ouvia música brasileira, aquela música brasileira que bombava no começo dos anos 80, né? Final dos anos 70. Chico, Milton, Caetano, Gil, etc. Mas, assim, ela me emprestou 4 discos. Esse de aberturas de bar, um disco do Vitor Assis Brasil chamado Quinteto, que é o melhor disco de jazz já feito no Brasil, né? Um disco do Astor Piazzolla, que eu nunca tinha escutado um disco do Astor Piazzolla, e esse disco aqui que ele fundiu minha cabeça e me apresentou a um mundo totalmente diferente, que é a Academia de Danças do Egberto Gismonti. Disco de 1974, se eu não me engano, né? É um disco que acontece. O Egberto, ele já tinha feito discos sensacionais antes desse aqui, né? Já tinha feito Água e Vinho, tinha feito Som em 70, já tinha feito aquele disco da Árvore. Mas esse disco aqui, o que acontece? Ele deixa transparecer influências que ele teve na carreira dele, na vida dele, que são muito diferentes de tudo que você poderia imaginar para a música brasileira, no caso, a música quase instrumental, porque tem algumas faixas cantadas nesse disco, né? Então você tem uma influência muito forte da música do Xingu, da música das tribos indígenas, né? Representadas pelas canções Conforme a Altura do Sol, Conforme a Altura da Lua, né? Que ele toca uma flauta que não tem buracos, é uma flauta que ele toca só com a embocadura, né? Que é uma flauta bem uma flauta bem típica de tribos indígenas brasileiras, né? Para fazer. Ao mesmo tempo, foi nesse disco que o Egberto usou pela primeira vez o Moog, o sintetizador Moog, né? Que apareceu na vida dos Beatles, por exemplo, no Abbey Road, por exemplo, ou até antes no Electronic Sound do George Harrison, aquele disco maluco que o George Harrison fez, né? De dificílima audição, por sinal. Ele apareceu muito depurado o uso do Moog no Abbey Road. E na música brasileira demorou muito a aparecer. Eu não tenho certeza nem segurança para dizer isso, mas eu acho que a Academia de Dança é o primeiro disco a usar sintetizador no Brasil de música popular, né? E o uso é muito fascinante. É De botar que ano é o álbum, Heitor? 74, 1974. Esse disco, Possivelmente. esse disco é o seguinte, ele tem 2 lados muito distintos, né? O lado 1 são 5 faixas, né? Que são todas linkadas, né? E você vê ali essa música eletrônica, você vê uma influência do rock progressivo que estava rolando no Brasil e no mundo, né? Esse disco é contemporâneo ao Criaturas da Noite do Terço. Ele é posterior ao Não Fale com Parede do Módulo 1000, que é talvez um disco que rompeu uma barreira, mas é muito diferente. O Módulo 1000 era um disco muito de rock progressivo, né? O Egberto não faz rock progressivo, ele usa os elementos do progressivo e faz uma música muito original nesse disco. E esse disco, esse primeiro lado é todo linkado, assim, né? Todo linkado, uma música atrás da outra, não tem intervalos. E se você não conhece, não tem intimidade, você termina esse lado tonto, né? Que é muita informação, né? E assim, você está me falando, né, Sal, que você ouviu esse disco aos 10 anos. Talvez aos 10 anos a gente não tenha maturidade para absorver. Eu quase não Não, tinha. certeza que eu não tinha. Eu ouvia por osmose. Um primo meu, que era 10 anos mais velho que eu, mais ou menos, ouvia, era muito fã do Egberto Gismonti. Foi quando eu ouvi falar dele, né? Foi com esse primo meu, e eu lembro desse álbum. Quando eu vi a capa ali, eu lembro total.
eu tinha 15 para 16, então era uma idade que a cabeça estava aberta, assim. E eu acho que esses discos que a minha amiga me deu, um deles especialmente o Academia de Danças, que depois virou o nome da banda dele, né? Ele fazia muitos shows, Egberto Gismonti Academia de Danças. Aqui nesse disco, a formação, basicamente, tem caras que tocaram com ele muito, que é o Luiz Alves no baixo, Robertinho Silva. Isso é a cozinha do disco, né? Mas você tem o Danilo Caymmi tocando flauta, você tem a participação do grande Tenório Júnior, que era um cara extremamente versátil, que a gente sabe, conhece a história dele, ele morreu assassinado pela ditadura argentina, na turnê com Vinícius de Moraes, que ele sumiu, ele foi desaparecido pela ditadura do Jorge Rafael Videla, né? Ele toca nesse disco maravilhosamente bem, toca piano elétrico, principalmente, né? E você vê a interação entre os dois, tocando piano, ele tocando piano elétrico, Egberto tocando acústico, tocando sintetizador, né? Isso é o lado 1. O lado 2, ele começa com 2 canções cantadas de uma beleza assim estratosférica, né? Que eu não estava preparado para escutar. São 2 músicas lindas, harmonias muito, muito sofisticadas para minha cabeça, mas isso me ajudou a exercitar uma certa precocidade no meu gosto musical. Sim. Porque isso, em 1980, eu estava escutando esse disco. Em 1981, a gente vai falar de um disco que eu conheci em 81, daqui a pouco, eu estava frequentando jazz, show de jazz. Eu tinha 16, 17 anos, cara. Nenhum dos meus amigos gostava disso. Mas, assim, a minha cabeça... Claro. Eu estava me preparando para ser um músico com um ouvido mais apurado, mais aberto para muitas tendências, né? Coisas que talvez os meus amigos não demoraram um pouco mais para desenvolver, né? A formação musical nossa, assim, né? As nossas referências, elas refinam, talvez seja um termo ruim para usar, mas elas refinam o nosso ouvido dependendo do que a gente ouve, ou não, né? Se a gente não tem uma boa referência musical, também fica com aquele ouvido ali que não consegue apreciar uma obra como essa, né? Sim, mas eu já conhecia Clube da Esquina, já conhecia um monte de coisa de música brasileira. É que depois, assim, aí, em 81, o primeiro show que eu vi, assim, instrumental, foi o show do Toninho Horta, né? E aí, Wagner Tiso, Banda Index, Márcio Montarroios, Paulo Moura. Eu vi uma porrada de coisas, assim, seguidas. Luizinho Essa, né? Felizmente eu vi Luizinho Essa, porque ele partiu muito cedo, né? Mas eu vi muitas vezes. Então, quer dizer... mas quem abriu esse caminho auditivamente para mim foi o Egberto no Academia de Dança, seguramente, né? O resto do lado A tem essas 2 canções que emulam a música do Xingu, mas misturam com o free jazz muito a lá Ornette Coleman, cara, muito. É muito maluco esse disco. Tem uma canção nesse lado B, você vê que ele não me atingiu somente, né? Tem uma canção chamada Continuidade dos Parques, que ela vem depois de Vila Rica, que é uma música do terceiro disco do Egberto, Água e Vinho. Vila Rica, ela tinha uma letra. Aqui ele coloca sintetizador, orquestra. O disco tem orquestra o tempo todo, regida pelo Mário Tavares, que era um cara maravilhoso, né? Um cara sensacional, visionário como regente, né? Essa canção, Continuidade dos Parques, que vem logo depois de Vila Rica, tem um disco não sei se as pessoas conhecem, mas um cantor argentino fabuloso, grande baixista, que é o Pedro Aznar, né? Que formou aquela banda Ciro Hirán com o Charly Garcia, mas tem uma carreira solo prolífica. Durante um tempo ele foi tocar na banda do Pat Metheny Group, né? O Pedro Aznar, aliás, é um disco que também recomendo muito, né? Por fora, que é o Aznar em Brasil, que ele toca apenas músicas brasileiras vertidas para o português. Toca Cazuza, toca Caetano, toca Chico, toca Zé Miguel Wisnik e toca Egberto, toca Continuidade dos Parques, né? Você vê que a música do Egberto, ela atingiu todo mundo, né? Eu acho que talvez a partir desse disco, que Egberto é conhecido no mundo inteiro nos circuitos de música instrumental, jazzística e tal, e ele tem uma carreira internacional que é o que banca ele, né? Ele viaja o tempo todo. Não sei agora que ele está quase chegando nos 80, se ele ainda tem a energia de sair viajando, fazendo turnê. Mas, enfim, é um disco fundamental, mas é um disco que você tem que ouvir de coração e ouvido aberto.
porque é um disco, a primeira audição é difícil, você vai gostar muito na quinta audição dele. Você tá mudo, hein? Mutei por causa de um carro que passou barulhento aqui. Dá um salve aqui para o nosso querido amigo Chico, colaborador aqui do canal. Salve, Chico tá Chico. ontem na live. O Chico falando que a academia é chamada do disco do rock, né? Do Egberto Gismonti. Cauã dando um salve também. E o nosso querido João Carlos, membro aqui do canal. Sejam todos bem-vindos, meu querido. E deixar a galera comentando aí, né? Vocês já ouviram o Egberto Gismonti, gostam? Qual é a sensação que a música instrumental causa em vocês? Comentem aí no chat, depois que eu fizer o recorte também. Vocês estiverem assistindo esse recorte, deixem aí nos comentários que a gente gosta de saber.